com você? Eu sou a Nai e esse é o meu canal Pretinha Boys, onde eu falo sobre planejamento e organização, sobre uma visão mais afetiva e mais empática. E trago também ferramentas que podem nos ajudar nessa organização, nesse planejamento, para a gente alcançar uma rotina mais tranquila e seguir no caminho do alcance das nossas metas e dos nossos sonhos. Então seja bem-vindo! E hoje a gente vai falar um pouco sobre um livro que eu li há mais um pouco do que um ano, que é o livro Faça Tempo. E esses dias eu fiz um vídeo lá pro Instagram, Pretinha Boys, falando sobre os aprendizados sobre o livro Faça Tempo, que é um aprendizado que são dicas, né, que a gente pode aplicar a qualquer tempo. E são ações muito práticas e de fácil aplicação. Então é um livro bem fluido, rápido de ler e todos os aprendizados, todas as coisas que os autores passam, né? Que são os mesmos autores do livro Sprint e são pessoas que trabalham com uma rotina muito intensa, né? Que eles trabalham no Google, enfim, com essa rotina de lidar com pessoas, de administrar tempo e de administrar a vida pessoal também. E aí eles, ao observar a rotina deles e pensar em como melhorar essa rotina, né, para conseguir colocar o que de fato importa também nessa rotina, eles pensaram em transformar a vida deles, a rotina deles, num experimento e escrever essas sugestões, né, de melhorias. Levaram isso para outras pessoas, para elas também testarem, e aí o livro surgiu. Então é um livro do Joe Knapp e do John Zeratsky, não sei como é que fala certinho, mas eles que fizeram esse experimento com as rotinas deles. Então, o conceito central do livro é que a gente tem um destaque por dia, que é aquela tarefa mais importante, é a prioridade do dia. Então essa tarefa é aquela mais importante que você já vai começar o dia fazendo, né? E que depois que essa tarefa for feita, todas as outras ficarão mais fáceis. E aí a gente já tem uma combinação desse aprendizado com o aprendizado de um outro livro que é A Única Coisa. E ao longo do livro eles vão discutir sobre 4 passos que são repetidos diariamente a partir desse conceito central de ter um destaque. Esse destaque não necessariamente vai ser uma tarefa que você vai começar e terminar nesse tempo disponível, nesse tempo que você separou para realizar essa tarefa, mas você vai colocar na sua agenda esse tempo que eles sugerem que seja de 1 a 1h30 para se dedicar a uma tarefa de um contexto que pode ser uma etapa de um projeto maior. Então, dentro desse horário que você separou ali para dedicar ao seu destaque, você pode se dedicar a uma tarefa específica, de um contexto específico que vai ter começo e fim dentro desse tempo, ou pode ser uma etapa de um projeto ou de uma tarefa maior. E esses 4 passos que eles repetem diariamente são, seja importante, você pode ver isso em um outro momento com mais atenção, mais presença, até pra gente evitar de responder às pessoas no impulso e às vezes não ser uma resposta tão legal. E aí os aplicativos eles querem a sua atenção e eles vão fazer isso, vão fazer o que for preciso para te cativar ali o maior tempo possível naquele ambiente. E aí cabe a nós, né, criar essas barreiras para que a gente não se perca. Então, utilizar eu não tenho mais falado em não utilizar, porque a gente vai utilizar de qualquer forma, mas utilizar essas coisas com um tempo de qualidade, sabe? Para que eu tô aqui? É para dispersar, é para diversão. Então, eu vou fazer isso por 1h30, ou eu vou fazer isso por 1 hora, o dia todo. Ou ao longo do dia eu vou dedicar 30 minutos, pela manhã, pela tarde e pela noite. E aí acabou. Para essas coisas que demandam mais atenção. E a mesma coisa é o WhatsApp, né? Ao invés de a gente ficar o tempo todo respondendo, se não for uma urgência, e eu acho que a comunicação da urgência a gente pode fazer para pessoas mais próximas, né?
olha, se for uma coisa urgente, liga. Ou até botar lá na mensagem, né? Porque aí você dedica um tempo com mais consciência, depois do almoço, à noite, antes de se desligar para dormir, né? Ou chegando em casa, enfim, para você ter aquele momento de conversar com a pessoa. Porque se fosse pessoalmente, né? A gente estaria ali com a pessoa, dando atenção a ela. Então, é pensar nisso também, criar esses momentos de você trocar com a sua família, com seus amigos, sem necessariamente estar atenta a muitas coisas e não poder estar ali intencionalmente. E aí falei bastante coisa, mas a questão principal do livro é a gente criar tempo para o que realmente importa. E criar tempo não é vou, de certo modo, gerir o meu tempo melhor para que eu consiga fazer tudo. Não, é tirar coisas que não fazem sentido, bloquear esses tempos, essas distrações, pensar melhor como utilizar essas coisas que tiram a nossa atenção para que a gente consiga encontrar ali esse tempo para o que a gente precisa fazer, que de fato importa, que nos alimenta, que nos nutre, que faz essa manutenção do nosso bem-estar, certo? E aí, tudo tá ligado à questão de fazer, né? Pensar a estratégia, escolher o que é o seu destaque, testar, ajustar e repetir. Então, diariamente você vai escolher qual é o momento do seu destaque, escolher o que é o seu destaque ou qual é o momento do seu destaque, testar isso, né? Testar como que isso vai funcionar, ajustar quando for necessário e repetir até que isso se transforme em um hábito, até que esse momento se transforme em algo que você se sinta satisfeito porque você está vendo a evolução, a sua evolução, né? Os seus resultados. E aí eles falam também que a perfeição, ela é uma distração, porque a perfeição, a gente sabe que é algo que não existe. Sempre vão ter coisas a serem melhoradas, nada vai ser perfeito e intacto, né? Aqui tá o suprassumo que não precisa, não. E aí é muito mais produtivo até, muito mais realizador você focar em fazer uma coisa bem feita e fazer do que não fazer, porque a perfeição de, eu quero a formatação perfeita, eu quero a ferramenta perfeita, eu quero a escrita perfeita. Então você vai perder tempo em busca dessa perfeição. Inclusive, um outro ponto que eles colocam é quando esse destaque for algo relacionado à escrita, a gente focar em primeiro escrever e esquecer a formatação. Claro que em alguns momentos, como no meu trabalho de fazer relatórios, para mim é muito mais adianta a minha vida se eu já começar com o formato pronto, então eu faço o primeiro formato, né? E aí depois eu coloco o texto, porque é muito mais fácil continuar a formatação a partir de uma que já existe do que no meio do texto eu começar a formatar e aí vai dar tudo errado, porque, né, o Word é maravilhoso nesse sentido. Então ele cria algumas coisas que a gente precisa quebrar a cabeça para ajustar. Então nesse sentido é mais fácil já começar com a formatação pronta. Mas eu penso que por exemplo, se a gente vai ter uma ferramenta de planejamento como o Notion, te dá muitas possibilidades, né, de criar muitas coisas personalizadas, ao invés de eu focar ali no desenho que eu vou colocar, na cozinha que eu vou colocar, no emoji, na imagem, em imagens que eu quero colocar ali, coisinhas que se mexem, ao invés de eu focar nisso, que é microgerenciamento e perfumaria e o planejamento não depende disso, eu foco em escrever o que eu preciso escrever, colocar as coisas na distribuição e design que fica legal para minha vista e depois eu coloco coisinhas que vão me divertir, né? Então é muito mais isso. E aí a dica deles é tentar usar ferramentas o mais básicas possíveis, não que é a questão da perfeição, né? Não procurar ferramentas que tenham muitas funções, não procurar ferramentas que tenham muitas funções, cheias de coisas, que você vai se perder naquilo ali. Então sempre focar no mais simples. Às vezes, nem começar pela ferramenta. Então vai escrever um texto, vai escrever um roteiro, não começar escrevendo o roteiro, por exemplo, no Notion, mas começar escrevendo no papel. E do papel você passa para o que precisar passar. E sempre escolher
dentro desse destaque, como eu já falei, algo que seja realizável dentro de 1 hora e 30, para você conseguir entrar no fluxo, ou pegar essa grande coisa que você precisa fazer e dividir em pedacinhos que caibam dentro desse espaço. Para quê? Para que o seu cérebro entenda, eu vou começar aqui, terminar aqui, e cabe nesse espaço. Porque aí é o tempo que você já ali estressou o seu cérebro, né? Já chegou no ponto auge do seu foco de concentração, e você vai precisar dar um tempo, dar uma relaxada para começar, né? Dar uma refrescada para começar uma outra coisa. Então, eu sempre falo isso aqui também sobre a questão do Pomodoro e tal, que às vezes a gente precisa, que é mais ou menos isso, né? São também métodos que se encaixam, que conversam ali. E aí, então, é melhor a gente pensar num tempo mais longo, em que você consiga entrar no fluxo da concentração, e aí depois daquela 1 hora e meia, você dá essa pausa maiorzinha, dá uma refrescada, dá uma movimentada para começar outra coisa. E aí, dentro dessa lógica de dividir, né, definir o tempo, a gente pode associar a essa ideia a questão dos sprints. Então, esse destaque vai ser um sprint. E as outras atividades, a gente também pode pensar em sprint. O que é um sprint? É um momento, né, um intervalo. E aí, dentro desse intervalo que você definiu ali de 1 hora e meia, você vai repetir primeiro para dar um impulso. Então, primeiro dia, segundo dia, 1 semana, 2 semanas. Que, como eu falei, para criar esse hábito, então, primeiro a gente precisa definir algo que encaixe nesse sprint de 1 hora e meia. E se para você funcionar mais 40 minutos, 50 minutos, você ajusta. E aí, depois de precisar desse impulso, você vai continuar repetindo para virar hábito. Aí vai virar hábito e você vai terminar aquela tarefa, aquele projeto, e vão vir outros que você vai encaixar de uma forma mais tranquila dentro desse destaque. E aí vai ser uma coisa mais confortável de fazer, que você vai ter gosto de fazer, que eles colocam como diversão, né? Então, às vezes não é muita de diversão, mas é de satisfação, de fazer aquilo com mais satisfação. E aí, como escolher, né? Então, você vai escolher algo que é urgente, algo que vai trazer satisfação profissional, pessoal, e algo que vai te trazer alegria quando é uma coisa totalmente relacionada, ou a alegria no sentido de um projeto que você gosta muito, né? Ou algo que é relacionado a uma coisa que não tá ali no âmbito do trabalho, mas que você também gosta muito. Como eu falei, um dos autores, inclusive, elegeu o destaque o momento com o filho dele. Então, é uma coisa que todos os dias ele faz, que nada mais, nada atrapalha. Então, ele desliga o celular, ele desliga até a internet. Aí, e nesse momento ele usa até uma outra dica que eles trazem, que é de criar playlists para cada momento, né? Para cada momento importante, e playlist também para o destaque. E aí, como o destaque dele é estar com o filho, ele criou uma playlist para esse momento. Então, quando ele já chega em casa, ele já coloca a playlist, então o cérebro dele já vai entendendo que é aquele sprint, aquele momento de se dedicar exclusivamente ao filho. Aí, assim, a gente fez escolhas, definiu uma prioridade e outras urgências e coisas importantes, né? Daí ele traz um outro ponto super relevante, que é aprender a dizer não, né? E dizer não sempre que necessário. Mas não precisa ser algo não educado. Então, sempre dizer não de uma forma educada e sincera. Por quê? E aí ele traz exemplos de trabalhos que as pessoas oferecem e que não cabem no trabalhos, oportunidades, ou tipo, vamos fazer uma palestra. E daí ele fala, se não cabe na minha rotina, eu não me sinto obrigada assim, a fazer, porque é uma oportunidade de ter visibilidade, de contribuir, enfim. Mas se não cabe, eu digo não com muita educação e sinceridade, porque eu já tenho outra coisa, já tenho outros planos. E também agradeço, obrigada por lembrar de mim, mas eu agradeço, né? Mas eu já tenho outros planos. Não precisa se explicar muito, não precisa dar detalhes, que a gente, né? Quando a gente nega alguma coisa, para não ofender a pessoa de certo modo, a gente tende a se justificar muito, não precisa. Mas se você já tem outros planos, de fato, fale, tem outros planos. Se vai chocar com alguma coisa, fale, não vai caber na minha rotina. Então, é dizer não com mais frequência para coisas que vão te complicar na sua rotina,
e sempre ser educado e sincero com a pessoa ao dizer esse não. Aí, uma coisa que eu entendi dentro da minha leitura e que eu já tinha praticado também, e que é super importante, porque a gente até estava lendo esses dias que existem estudos que falam que a gente acorda num modo mais positivo. A gente acorda ali e o cérebro tende a ver as coisas de uma forma mais positiva, porque é mais uma chance de fazer coisas diferentes, né? Tá acordando bem é como se fosse um reset, né? Um recomeçar diário. E aí fez muito sentido eu ver isso e pensar como que começar o dia com a cara na tela às vezes nos faz mal, porque às vezes a gente já vê coisas que a gente não quer ver, já vê notícias que não são tão legais, já vê coisas que vão te trazer frustração ou vão te trazer ansiedade, e aí de um modo geral, né? Ou notícias, coisas mais externas ou coisas mais relacionadas às suas tarefas também. Por que não ver o celular no momento que acorda, né? E aí se dedicar ali à sua rotina matinal, ao seu destaque se for algo que cabe nesse horário. E aí só depois dessa sua rotina de tomar seu café, de ter um tempo para você de se acordar, aí você entra nesse mundo, né? E começa a ter contato com o mundo externo. E outra coisa importante que eles falam é da gente mandar no celular. E aí é meio isso que eu tava falando sobre não acordar com a cara no celular. E aí ele vem com um outro artifício que nos ajuda nesse sentido de ter um celular, de ter um relógio analógico ou digital, de ter um relógio. E aí ele vem com outra coisa, um outro artifício que ajuda com essa questão de não acordar com a cara na tela, que é ter um relógio de pulso para você olhar as horas, não precisar estar direto com a cara no celular para ver horas, por exemplo. E aí também ele fala para ter outra coisa que seja o seu despertador, para não ser o seu celular, que sendo o celular você já acorda ali com contato, né, com o celular. E aí essas barreiras podem ser reduzir a notificação, tirar a notificação do celular, né? E reduzir o número de aplicativos, que tem alguns aplicativos que estão ali mandando notificação para você, que criam aquela bagunça, mas que você não está utilizando. E aí, em relação a essa questão de não acordar com a cara no celular, e até que vai te ajudar a acordar logo, né, não ficar ali enrolando, pegar esse celular e colocar um pouco mais distante, não colocar na cama, colocar um pouco mais distante, porque aí quando ele despertar você vai precisar acordar para pegá-lo, levantar para pegá-lo, e aí tem que ter um impulso já de não voltar para a cama. E a outra coisa é você colocar ali aquele modo noturno que desliga todas as notificações quando você vai dormir. Então, a partir de um horário, você não recebe mais notificações de alguns aplicativos e aí tem como você configurar. E aí, por exemplo, de 22, 23 horas você desliga, ele já desliga tudo de notificação e só volta, por exemplo, 8h30. E aí ele já faz isso, você não precisa se preocupar. E aí quando ele voltar aí é quando você já está entrando no seu modo de contato, de conexão com o mundo externo. Isso é uma ótima e eu falo porque funciona muito pra mim. Então, e aí junto com isso, coisas que eu já citei também é estabelecer um momento, outras coisas que eles falam, né? Estabelecer um período, estabelecer o quanto de tempo que você vai ficar na internet e também ter momentos sem internet. Por exemplo, vai viajar, então ao invés de ficar ali preocupada quando que vai ter sinal, esquecer o celular, deixar as pessoas que precisam saber que você está viajando, elas sabem, então você pode se dar esse descanso das redes e se conectar com outra coisa, com um livro, ou simplesmente dormir, ou simplesmente ouvir o ambiente que está ali te rodeando. E uma outra sugestão deles, né, que é muito boa também, é deixar pra gente lidar com os e-mails só no final do dia, e isso é sensacional porque tem coisas que a gente não precisa estar, né, lendo, fazendo ali naquele momento, no primeiro momento do dia, porque a gente é mais uma piscina infinita. Mas se você não consegue, né, por conta das suas demandas, deixar para o final do dia, eu diria, comece fazendo outras coisas, comece fazendo o seu destaque, comece fazendo a coisa mais importante do dia. Quando você fechar
esse período, você olha os e-mails, vê os que são mais importantes, assim, aqueles que você já está esperando receber, e volta para sua rotina, ou para o que você planejou fazer, ou deixa para olhar no final da manhã antes de sair para o almoço, porque isso te ajuda a não cair nessa piscina infinita. E aí, para você processar esses e-mails, eles sugerem ter um dia para processar os e-mails. Então, lidar com... E aí, a minha sugestão, junto com... adaptando a deles, essa questão, né, de primeiro fazer a coisa mais importante, depois dar uma olhada no e-mail para ver se tem alguma coisa muito urgente, ou deixar para o final da manhã, ou se você puder, só para o final do dia, e ter esse momento na sexta, no sábado, no domingo, para você processar todo o seu e-mail e ver aquelas coisas que podem ir para o lixo, ou que precisa de ação, que precisa de alguma... delegar para alguém. E caminhando para o final mesmo, para as últimas dicas, eles falam para a gente não ter medo do tédio, não querer sempre evitar o tédio e encarar mesmo uma tela branca, não ter medo de começar coisas, eu acho que é meio isso, né? Não se intimidar com uma tela branca, com uma página em branco. Então, você precisa fazer algo e precisa desenvolver isso a partir do zero, que no fundo nunca é do zero, né? Porque tem tanta coisa aí, mas se você precisa começar uma coisa, pra gente encarar a tela branca, encarar o papel em branco, e aí ir buscando coisas que podem te ajudar a começar. E aí já é uma dica minha. Você precisa começar um relatório? Certo. Eu vou buscar pessoas que já fizeram relatórios como esse, modelos. Eu vou fazer um relatório sobre tema tal, eu vou pesquisar sobre esse tema. E aí eu posso colocar lá, relatório X de tal tema específico. O Google tá aí para isso e agora o ChatGPT também. Então, pra gente se dar a chance de encarar essa tela, porque isso pode ser também um impulso para a criatividade. E aí, nesse momento, a gente pode fazer perguntas aleatórias. Quem pode me ajudar? O que eu posso fazer? E se te dá um branco, se você empacar na leitura, volta para essas perguntas aleatórias, perguntas malucas. Vai fazendo brainstorming com você mesmo ali, para conseguir criar um caminho para você retornar para a linha de raciocínio, para ter mais ideias, né? Criar criativamente estratégias para finalizar a tarefa. Se entregue à concentração também é um outro ponto que eles colocam. Se você está concentrado, se você conseguir chegar nesse estado de flow, se entrega, não se limita e não fala, mas eu tenho que terminar 1 hora. Se não tem outro compromisso depois, deixa fluir. E aí eles, né, para balancear tudo isso, eles falam para tirar uma folga sempre que possível, respirar sempre que possível. Dentro da questão da energia, cuidar do corpo e da mente. Então, fazer exercício, cuidar da nossa saúde mental, cuidar do que a gente come, sempre procurar comer comida de verdade. E aí eles trazem um ponto super importante para quem trabalha e tem essas rotinas e a gente já está muito no fluxo de tomar café sempre que precisa de um impulso, de uma energia, já começa o dia tomando café. E aí eles falam para a gente ter cuidado com o café e utilizar de uma forma inteligente, intencional, porque o café pode prejudicar a nossa produtividade. Então ele fala para não esperar ficar cansado para tomar café, porque quando você está cansado, o efeito vai ser mais de te dar um pico e depois você ficar mais cansado ainda. Não começar o dia tomando café, mas eu acho, pra muita gente, isso é difícil pra mim mesmo. Eu preciso, porque eu gosto, tô acostumada com o paladar do café pra eu tomar café. Mas ele fala que pra você tomar o seu café, o primeiro café do dia, depois que você já fez a sua rotina matinal e quando você tá começando o destaque. E aí ele fala pra tomar café na hora do destaque, que vai potencializar essa realização desse destaque. E aí eu acho que é legal também. E não tomar café depois das 16. Isso você vai ajustando aí para o que for a sua realidade. Mas o ponto importante é não esperar ficar cansado para tomar café. Você sabe que vai precisar trabalhar até X hora, ainda não está cansado, então toma uma xícara de café para continuar trabalhando. E aí quando for cansando, né, quando sentir ali o cansaço, vai desacelerando para dar uma parada. E aí,
Para finalizar, eles falam sobre a importância da revisão, sempre a revisar para ajustar, e também medir os resultados, né? Essa revisão ajuda a medir os resultados. E no fim eles falam para a gente não esperar amanhã para começar aquela coisa que está ali no campo do algum dia, porque a gente começar pequeno pode trazer grandes transformações e grandes resultados. Pequenas mudanças podem trazer esses grandes resultados que a gente vai sentir na nossa rotina no primeiro dia já que a gente fizer. Né? Então, todos esses pontos de melhoria, essas sugestões, são poucas coisas, são pequenas coisas, coisas simples, que se a gente for pensar, são grandes mudanças e que se a gente conseguir fazer uma, duas, e aí até alcançar todas, a gente vai fazer uma grande transformação na nossa rotina. E só para melhor, para um momento melhor. Eu acho que não tem nada muito complexo, é só trabalhar a mente mesmo, trabalhar o objetivo e o que a gente quer alcançar com essas coisas, né? Qual é a identidade que eu quero alcançar? Sempre voltando ali na parte dos hábitos atômicos, né? Focar na identidade que eu quero ter ao mudar os meus hábitos, né? E aí isso reforça os meus objetivos, meus sonhos, meus valores. E aí eu acho que a gente consegue chegar nessa rotina mais tranquila, mais suave e conseguir trazer para a nossa vida o que é importante, o que é essencial, dar valor àquilo que de fato mantém nosso bem-estar, nossa saúde mental, nossa qualidade de vida, porque qualidade de vida não necessariamente é fazer coisas caras, né? Pode ser simples, só passar um domingo com a família. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Obrigada por assistir até aqui. Fica um pouquinho longo, mas acredito que o conteúdo seja de muita relevância. Sugiro que leiam o livro, porque é rápido, é uma leitura rápida, não é muito cara. Tem disponível também na versão digital. E comentem aqui embaixo, não esqueçam de curtir. Comentar aqui o que achou, sugestões para novos vídeos, livros que gostariam de que eu trouxesse aqui e compartilha com quem você acha que também vai gostar. E até o próximo vídeo.